Uma mulher aparentemente comum, vivendo em uma cidade tranquila da Austrália, vista por seus vizinhos como uma dona de casa que enfrentava altos e baixos em seu turbulento relacionamento. Mas na verdade essa mesma mulher era sombria e cruel, e com histórico de manipulação e principalmente violência. Hoje, iremos conhecer a história de Katherine Knight, a mulher que foi condenada à prisão perpétua após matar o seu marido com mais de 30 facadas. O que levou essa mulher a cometer esse ato? Seria ela uma psicopata ou foi um surto? Olha, eu já adianto para vocês que o que ela vai fazer com o corpo do marido vai te surpreender. Então, fique atento aos detalhes, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos lá, vamos ao caso de hoje, Katherine Knight, aqui no Investigação Criminal Internacional. Vamos começar falando do passado e da história familiar de Katherine. Katherine Mary Knight nasceu em 24 de outubro de 1955, na cidade rural de Aberdeen, localizada no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. A região era conhecida principalmente pela mineração e pecuária, com os abatedouros sendo a principal fonte de sustento para a maioria dos moradores. As condições de vida eram duras, marcadas por um trabalho exaustivo e uma cultura familiar muitas vezes abusiva, onde violência e sofrimento eram passados de geração em geração, infelizmente. A mãe de Katherine, Barbara, era casada com um homem chamado Jack, que era gerente de um dos abatedouros da cidade de Aberdeen. O casal teve 4 filhos, levando uma vida aparentemente estável, até que Barbara iniciou um caso extraconjugal com Ken Knight, colega de trabalho de Jack. Quando a traição foi descoberta, a família foi alvo de um escândalo naquela religião porque era uma comunidade conservadora. A solução encontrada por Barbara e Ken foi fugir da cidade e recomeçarem a sua vida em outro lugar. Com Ken, Barbara teve mais 4 filhos, incluindo Katherine e a sua irmã gêmea, Joy. Mais tarde, o primeiro marido de Barbara faleceu e os 4 filhos de seu casamento anterior passaram a viver com ela novamente. Então isso resultou, obviamente, numa casa lotada e caótica. Imagina, gente, 8 crianças crescendo em um ambiente altamente instável e abusivo. Então esse ambiente foi onde começaram os primeiros sinais de violência na vida de Katherine. Olha só, desde pequena, Katherine demonstrava dificuldades em socializar. Ela era uma menina extremamente tímida e insegura, porém, por incrível que pareça, na escola, o seu comportamento refletia de maneira oposta. Katherine ficou conhecida por ser uma valentona nesse ambiente. Ela frequentemente intimidava e agredia crianças que considerava mais fracas, o que a levou a ser evitada pelos colegas. Já em casa, a sua realidade era ainda pior. Ken, seu pai, era alcoólatra, abusivo, aterrorizando Barbara diariamente com ameaças e agressões físicas. Katherine e seus irmãos testemunharam inúmeras violências contra a mãe, e nesse ambiente hostil acabou se moldando a sua própria personalidade. Barbara, por sua vez, descontava suas frustrações nos filhos, espancando-os constantemente. Essa mulher compartilhava com as filhas histórias detalhadas dos seus próprios abusos, manifestando um ódio profundo por homens. Esses relatos iam afetando Katherine, plantando uma aversão crescente ao sexo oposto. Agora a gente vai falar um pouco sobre os abusos e traumas que a Katherine sofreu, porque ela também foi vítima de abusos dentro da própria família. Segundo os relatos dela, ela afirmou que sofreu agressões sexuais repetidas vezes de parentes próximos, algo que teria acontecido até os 11 anos de idade. Diante da violência contínua e da falta de apoio, ela desenvolveu um mecanismo de defesa psicológico chamado dissociação. Esse fenômeno ocorre quando uma pessoa se desconecta mentalmente da realidade para poder suportar um trauma externo. No caso de Katherine, isso significou a supressão de emoções fundamentais, como empatia, amor e alegria. Ela se tornava progressivamente incapaz de se conectar emocionalmente com outras pessoas, manifestando um comportamento cada vez mais violento e imprevisível. Então, eventualmente, a família retornou a Aberdeen.
E nessa altura, Catherine já era uma adolescente emocionalmente instável, marcada por anos de abusos e negligência. O seu comportamento agressivo se intensificou e ela começou a mostrar sinais de perturbações psicológicas bem mais graves. Catherine cresceu num ambiente violento, e isso fez ela desenvolver um medo profundo, por exemplo, de chuva, e uma constante afirmação de que os homens abusavam dela, resultado dessas memórias e desse acesso a situações traumáticas desde muito, muito pequena. Agora a gente vai entrar no assunto do abatedouro. Porque aos 15 anos, Catherine abandonou a escola. Ela mal sabia ler ou escrever, tinha uma alfabetização bem precária, mas ela já tinha um grande sonho: trabalhar em um abatedouro. Seu desejo de entrar nesse mundo se originava do fato de que todas as pessoas que ela respeitava trabalhavam lá. O seu avô, seus irmãos, os seus pais. Então, com apenas 16 anos, ela conseguiu um emprego no abatedouro e começou em um espaço sujo, horrível, onde as vísceras dos animais eram separadas. No entanto, a gestão do abatedouro logo se impressionou com a dedicação e a eficiência daquela garota, promovendo rapidamente Catherine para a função de desossadora. Lá, ela se destacou entre os demais funcionários, sendo considerada uma das mais eficientes, algo que nunca tinha sido visto antes, ainda mais numa idade dessa, né? Para ela, trabalhar ali era uma verdadeira paixão, e ela dizia que se divertia em meio àquelas condições. A diversão e a eficiência dela no abatedouro começaram a chamar a atenção de todos. Os donos do local, então, a premiaram com um faqueiro exclusivo. E olha, a Catherine amava tanto aquele faqueiro que ela mantinha esse faqueiro todo ao lado da cama dela, como se fosse uma garantia de segurança. Ela sempre dizia que as facas estavam ali, ao seu alcance, caso qualquer coisa acontecesse. E agora entra na história David Kellett. Vamos lá, na mesma época em que ela começou a trabalhar no abatedouro, Catherine conheceu David Kellett, que também fazia parte da equipe. O relacionamento entre os dois começou de forma intensa, logo eles começaram a namorar durante os tempos livres de Catherine. No entanto, o casal logo ganhou uma reputação bem ruim na cidade. Eles eram conhecidos pelo vício em álcool e pelas brigas constantes. Na relação era evidente que Catherine era aquela que comandava o jogo. Em 74, David pediu Catherine em casamento, e o casamento aconteceu muito rapidamente. Contudo, vamos à informação estranha já desse casal, porque na noite de núpcias, não foi como a gente costuma imaginar. A Catherine exigiu que o casamento fosse consumado 5 vezes na mesma noite, como a sua mãe tinha dito que aconteceu com ela e seu pai. Bem estranho. David, porém, não conseguiu atender essa expectativa de Catherine e a deixou muito insatisfeita. E aí, num acesso de raiva, ela tentou estrangulá-lo. Esse episódio foi o prenúncio do que viria a ser o tom da relação desse casal dali pra frente. David tinha uma irmã chamada Sandy, que morou com o casal por um tempo, e a Sandy observou que, apesar de serem completamente opostos, ela conseguia se afeiçoar a Catherine. Descreveu Catherine como uma pessoa amável, legal, porém, a mãe de David sempre teve uma sensação de que tinha alguma coisa de errada com Catherine e com a criação dela. Embora ela não soubesse exatamente o que era, ela sentia que havia algo peculiar na forma como a sua nora lidava com as emoções. O que mais preocupava a família de David era essa natureza explosiva de Catherine. Ela tinha mudanças de humor repentinas e extremas. De um momento para o outro, ela podia estar cantarolando alegremente pela casa e de repente, pá, explodia de raiva. Segundo Sandy, Catherine ficava tão forte nesses acessos de fúria que ela era capaz de pegar David e jogar ele para o outro lado da sala. Essa violência se tornou um padrão no relacionamento deles. E David começou a alertar sua família que, olha, se Catherine estivesse em um desses acessos de raiva, era melhor todos se afastarem, porque ninguém sabia o que ela poderia fazer. O aniversário de 20 anos de Catherine estava chegando, e nesse mesmo período ela descobriu que estava grávida do seu primeiro filho. Porém, tinha algo mais para atormentar a mente dela. Catherine começava a desconfiar de que David estava a atraindo. Anos depois, em uma entrevista para o jornal, David admitiu que não era o marido mais fiel do mundo e justificou suas traições pela juventude, alegando que ainda era uma pessoa muito imatura para lidar com fidelidade. Foi então que, em 11 de maio de 1976, a primeira filha do casal, Melissa, nasceu. Mas, mesmo com a chegada do bebê, as brigas continuavam acontecendo entre Catherine e David, olha, sem trégua.
Apenas 6 semanas depois do nascimento de Melissa, Catherine teve um ataque de fúria, pegou uma garrafa de cerveja quebrada e tentou avançar no marido. Esse comportamento violento, que já era então constante na relação, como eu estou descrevendo para vocês, foi o suficiente para David perceber que não dava para continuar ao lado dela. Cansado da violência e dos comportamentos psicopatas da sua esposa, ele decidiu fugir para Queensland com uma nova namorada. E essa incidência de surtos de Catherine iriam começar a se intensificar. Em junho desse mesmo ano, a Catherine ficou completamente enfurecida ao ser abandonada por David. Gente, ela foi vista nas ruas de Aberdeen balançando violentamente o carrinho com o bebê dentro, com a sua filhinha dentro. E, de acordo com os depoimentos das pessoas que viram, parecia que ela queria jogar o carrinho em direção aos carros que passavam pela rua. Então essas testemunhas, alarmadas com o comportamento, chamaram a polícia. A Catherine foi levada para um hospital psiquiátrico e medicada com antidepressivos. Após algumas semanas ela foi liberada, mas ainda não havia perdoado David. A sua raiva parecia não ter limites. E, em um ato desesperado, a Catherine pegou a Melissa, que tinha só 12 semanas de vida. Colocou o bebê no carrinho e colocou o carrinho no trilho do trem. E deixou ele lá, saindo correndo do local. O que ela não sabia é que tinham pessoas observando suas ações. Então, quando ela saiu correndo, graças a Deus, um homem que estava ali perto, nas proximidades, viu o carrinho nos trilhos e correu para salvar a criança a tempo. A polícia foi chamada novamente e Catherine foi novamente levada para o centro psiquiátrico. Só que, pasmem, foi liberada no mesmo dia. Menos de 24 horas depois, Catherine teve o quê? Outro surto. Dessa vez ela correu até a casa de uma vizinha, batendo na porta e dizendo que Melissa estava muito doente e precisava de ajuda para ser levada ao hospital. A vizinha, junto com seus filhos, concordou em ajudá-la. Quando chegaram à casa de Catherine, a filha da vizinha desceu do carro para pegar Melissa, mas foi recebida por Catherine, que apareceu com uma faca na mão e começou a perseguir a vizinha pela casa. Catherine fez a vizinha de refém e exigiu que os levassem até a casa da mãe de David. Durante o trajeto, a vizinha pediu para deixar o seu filho, que tinha asma, em um posto de gasolina, porque senão ela não teria como seguir essa viagem. Enquanto a criança estava no posto, ela aproveitou e avisou a polícia, que rapidamente chegou ao local. E, mais uma vez, Catherine foi para onde, pessoal? Para o centro psiquiátrico. Enquanto isso, David, que ainda estava em Queensland com sua nova namorada, que segundo informações estava grávida dele já, mas o relacionamento deles ali naquele momento também não ia muito bem. Quando David soube dos ataques e dos surtos de Catherine e que ela havia sido internada em um centro psiquiátrico 3 vezes em um período muito curto, ele decidiu ir lá com a sua mãe para tentar ajudá-la. Ela foi o quê? Liberada, sob os cuidados então de David e de sua mãe, e os 3 seguiram para Aberdeen, onde buscaram Melissa, que estava na casa de Barbara, da mãe de Catherine. E então eles se reconciliaram e Catherine e David decidiram mudar-se para Woodridge, em busca de novos ares, de um recomeço para o seu relacionamento e para aquela família. David conseguiu um emprego como motorista de caminhão, enquanto Catherine começou a trabalhar no matadouro de Brisbane. Lembrando que tudo isso que eu descrevi, todas essas internações, foi no período dos 20 anos de Catherine. E aos 21, novas coisas aconteceram. Em outubro de 1976, David organizou uma festa surpresa para celebrar os 21 anos de Catherine. Naquela noite ela estava radiante, emocionada, não parava de demonstrar afeto por David, sentindo-se como uma princesa. E foi uma noite sem brigas, onde todo mundo se divertiu. Algum tempo depois, Sandy, a irmã de David, testemunhou um comportamento alarmante de Catherine que ela nunca ia esquecer. Ela ouviu um choro vindo do banheiro, e ao verificar encontrou Catherine segurando a filha Melissa sob o chuveiro com uma água extremamente quente, causando o choro desesperado da criança que estava pelando embaixo d'água. Sandy contou a David o que estava acontecendo, mas ele instruiu que ela não deveria confrontar Catherine, temendo que ela pudesse machucá-los ou até mesmo matá-los. E, obviamente, essa história de amor não ia durar muito tempo. Em 1979, o casamento de Catherine e David deteriorava-se rapidamente. David descobriu que Catherine o traía e decidiu terminar com o relacionamento. Ela pediu uma última chance, sugeriu que eles tivessem de repente outro filho. Claro, até porque filho é a solução dos problemas quando o casamento está em crise, gente? Contudo, Catherine manteve seu comportamento agressivo, levando David a temer por sua segurança. Em uma ocasião, após retornar tarde de uma competição de dardos, David foi atacado por Catherine com uma frigideira, resultando em uma fratura craniana, porque ela bateu bem devagarzinho. Ele conseguiu buscar ajuda na casa de um vizinho antes de desmaiar e ser levado ao hospital, onde sua vida foi salva. Ao retornar, descobriu que Catherine havia queimado todas as suas roupas e pertences.
Apesar da polícia ter sido acionada, Catherine conseguiu persuadir David a não prestar queixa. Em 1980, Catherine deu à luz a sua segunda filha, Natasha. David continuava trabalhando como caminhoneiro, passando longos períodos fora, o que aumentava a ansiedade e a agressividade de Catherine. Em um episódio, ela o acordou ameaçando-o com uma faca, acusando ele de infidelidade durante as viagens. Eventualmente, Catherine deixou David, levando os filhos e se mudando de volta para Aberdeen sem avisá-lo. Ela retornou ao trabalho no abatedouro, mas uma lesão em sua mão forçou ela a parar, passando a receber então uma pensão devido ao acidente. E agora entra outro homem na história, o nome dele é David Saunders, eu vou citá-lo como Saunders, para a gente não se confundir na história. Então vamos lá, em 1986, Catherine conheceu David Saunders, um minerador de 38 anos que também tinha problemas com álcool, porque aparentemente era o fetiche dela, né? Ela gostava de homens assim. Logo, ele e seu cachorro se mudaram para a casa de Catherine. O relacionamento foi marcado de novo por violência e ciúmes. Em uma ocasião, Catherine queimou Saunders com um ferro de passar por ele ter chegado atrasado. E como resolver esses problemas? Em junho de 88, Catherine deu à luz mais uma vez. Sarah era a filha mais nova de Catherine. Após mais uma briga em que Catherine o atingiu com um ferro e o esfaqueou com uma tesoura, Saunders deixou ela. Ao retornar para ver a filha, ele descobriu que Catherine havia obtido uma ordem de restrição contra ele, alegando falsamente temer por sua segurança. Vocês estão acompanhando ela, que agrediu, bateu, esfaqueou, colocou uma ordem temendo pela segurança dela. David começou a perceber que o relacionamento com Catherine, gente, não ia durar. Ele disse a ela que queria terminar, que ia deixá-la. E foi então que, em meio a uma discussão, Catherine teve mais um acesso de raiva e, de forma inesperada, pegou uma faca e cortou a garganta do cachorro de David, que morreu ali na frente dele. Após esse incidente, Catherine pegou a espingarda e foi até a casa de sua irmã gêmea, onde alegou ter matado David, que era mentira. Segundo uma psicóloga que foi entrevistada na época, Catherine fez isso por duas razões. A primeira era porque a notícia de que ela teria matado seu marido causaria uma grande angústia nas pessoas e para ela isso era algo que a divertia. A segunda razão seria que Catherine estava de fato planejando a morte de David e queria testar, ver como é que as pessoas iriam reagir ao saber da notícia. Seja uma pessoa muito equilibrada. Vamos falar agora das tentativas de fuga. Saunders tentou terminar o relacionamento algumas vezes após o episódio com o cachorro, mas Catherine nunca permitia que ele fosse embora. Quando a bebê completou 6 meses, Saunders decidiu comprar uma casa maior para a família. Eles se mudaram para o novo lar, mas apesar disso as coisas entre o casal não estavam melhorando. Saunders ainda queria ir embora, então ele tirou uma licença do trabalho, ele trabalhava numa mina de carvão, e disse que visitaria um amigo em outra cidade. Foi assim que Saunders conseguiu escapar de Catherine, porque ele se mudou para Newcastle e conseguiu um novo emprego por lá. Enquanto isso, Catherine não sabia onde o marido estava e, com o tempo, começou a se envolver com outro homem. Impressionante como essa mulher encontra homens que a querem. O relacionamento foi igualmente abusivo, com toda a repetição desses quadros, gente. Brigas físicas, alterações de humor, ciúmes, tudo igual. Catherine engravidou desse novo parceiro, outra tendência dela, e depois de 11 meses de relacionamento, teve seu primeiro filho com ele, um menino, o único filho homem que ela teve. Anos depois, Catherine decidiu abandonar esse novo namorado e os filhos. Quando ele finalmente conseguiu encontrá-la, ela já estava em um novo relacionamento com John Price, um homem que ela conheceu em outubro de 1993, os dois tinham 38 anos de idade. John estava casado e tinha 3 filhas, das quais ele gostava muito. E o John Price é a nossa figura principal nessa história dessa mulher. John Price era um homem que tinha algumas semelhanças, assim como os antigos parceiros de Catherine. Ele abandonou a escola cedo, gostava de beber e trabalhava como motorista de caminhões grandes. A princípio, o relacionamento com Catherine parecia promissor. John tinha uma filha chamada Rebecca, que relatou que eles se davam muito bem no começo. Ela disse que passavam horas conversando e rindo juntos, e que ela nunca tinha presenciado uma discussão entre o casal, o que de fato era uma novidade no modus operandi das relações de Catherine. Porém, com o tempo, Catherine começou a mostrar o seu lado violento. Ela passou a bater em John,
e, como em seus relacionamentos anteriores, alegou que ele também a agredia. As filhas de John começaram a perceber as marcas no corpo do pai, resultado das tentativas de Catherine de esfaqueá-lo e das agressões físicas que ele sofreu. Catherine morava na casa de John, mas tratava o lugar como se fosse dela. John comentou com alguns amigos que queria que ela fosse embora porque não estava mais aguentando aquela agressividade, aquele relacionamento. Foi quando Catherine descobriu que no testamento de John, ele deixaria todos os seus bens para sua ex-esposa e filhas. Furiosa, ela pediu $10.000 australianos para deixá-lo em paz, mas ele negou. Em um ato de vingança, Catherine pegou uma câmera e filmou alguns itens que John havia roubado no trabalho. Ela enviou o vídeo para a polícia e para os chefes dele no ato de vingança, o que resultou em sua demissão. Com 43 anos e desempregado, John estava em uma situação complicada. Mesmo assim, Catherine garantiu à sua filha Natasha que se John aceitasse voltar com ela, os dois ficariam juntos até a morte. O relacionamento entre eles continuou, e as duas filhas mais novas de Catherine estavam na escola, o que lhes dava bastante tempo livre em casa. Durante esse período, Catherine passava horas assistindo filmes de terror, muitos deles violentos, que ela dizia que era algo que adorava. Quando ela foi morar com John, ele permitiu que ela decorasse a casa dele. E olha, ela transformou o espaço, gente, num lugar macabro, cheio de itens relacionados à morte, como crânios, peles, chifres, machados, instrumentos que eram utilizados em fazenda para tortura de animais. Esses objetos ficavam ali, pendurados no teto, nas paredes, criando um ambiente perturbador, um museu dos horrores. Em 1999, Catherine estava com 44 anos e ela estava desesperada para que seu relacionamento com John Price continuasse. Ela sabia que para manter esse relacionamento ela precisava de algo a mais do que apenas a sua presença ameaçadora e seus ataques de fúria. O que ela ia fazer para conseguir o que ela queria? A nossa história está prestes a tomar então um rumo ainda mais macabro. Porque em um domingo, Catherine e John brigaram de uma forma tão violenta que a polícia foi chamada. No dia seguinte, uma segunda-feira, John foi para o seu trabalho e, pela primeira vez, mostrou aos colegas de trabalho algumas das marcas que tinha pelo corpo, fruto das agressões de Catherine, que havia o atingido com uma faca naquela noite anterior. Na terça-feira, John procurou o chefe e explicou que iria ao tribunal e à polícia para pedir ajuda a fim de manter Catherine afastada dele, porque estava temendo que ela pudesse fazer algo contra ele ou contra seus filhos. Porém, ele foi orientado a esperar 3 semanas para que o processo fosse iniciado. Os seus colegas de trabalho sugeriram que ele não voltasse para casa nesse período, mesmo naquele dia, já que não era mais seguro passar a noite com essa mulher, teria que ser em outro lugar. Mesmo com esse conselho, John ficou com medo de que Catherine fizesse algo contra seus filhos e decidiu que iria voltar para casa. Então, enquanto John buscava ajuda, a Catherine começava a planejar o que ia fazer com ele. Ela foi então até a casa de sua filha, Natasha, onde gravou alguns vídeos onde ela abraçava e beijava os filhos, como se estivesse gravando um testamento de bom comportamento, dizendo o quanto os amava. Após isso, ela voltou para a casa de John, onde ele já estava lá. Assistiram um pouco de TV, tomou um banho, colocou o pijama e foi para a cama. Enquanto John dormia, Catherine pegou uma faca de açougueiro e começou a atacá-lo. Ele acordou e tentou fugir em meio aos golpes, quase conseguindo alcançar a porta. Mas Catherine foi mais rápida. Ele não conseguiu sair para pedir ajuda. No total, Catherine desferiu 37 facadas contra John. O caso de Catherine ganhou notoriedade justamente pela parte mais horrível do crime, que é a razão pela qual esse caso se tornou mundialmente conhecido. Vocês lembram que no começo do vídeo eu citei que ela faria algo com o corpo dele? Então vamos lá, gente, se prepara. Porque após matar John, ela arrastou o seu corpo de volta para casa, foi até um caixa eletrônico usando o cartão dele para sacar $1.000 australianos. Em seguida, voltou para casa e, como se estivesse trabalhando em um abatedouro, começou a mutilar o corpo de John. Retirou a pele dele, cortou pedaços do seu corpo e fez o quê? Cozinhou. Se isso já não fosse cruel o suficiente, ela serviu John para os filhos dele comerem com batatas, repolho, beterraba e molho. A cabeça de John foi cozida separadamente em uma panela com vegetais, como se fosse uma espécie de sopa.
Ao lado de cada prato, Catherine colocou um bilhete com o nome dos filhos, designando onde eles iam comer e deixando uma mensagem. Porque na manhã seguinte, os colegas de trabalho de John começaram a estranhar o fato dele não ter chegado ao trabalho. Isso era muito incomum, ele era sempre um dos primeiros a chegar. A vizinha de John também estranhou, porque não viu ele saindo, o carro de John estava lá estacionado na garagem, e ele sempre saía religiosamente no mesmo horário. Sabendo das queixas de John contra Catherine, os colegas começaram a ligar para casa, mas ninguém atendeu. O chefe de John decidiu ir até lá, e ao bater na porta também não teve resposta. Os vizinhos se juntaram e, vendo que ninguém atendia, a polícia foi chamada. Quando os policiais forçaram a entrada da casa, às 8 horas da manhã, encontraram Catherine desmaiada porque ela havia tomado vários comprimidos. Ela foi imediatamente levada ao hospital. O detetive responsável pelo caso conversou com um policial que entrou na casa e ouviu a descrição detalhada da cena do crime. E o detetive, gente, ele não podia acreditar que um ser humano fosse capaz de cometer aquela atrocidade. Porque nos bilhetinhos que Catherine havia deixado com os nomes dos filhos de John, um dizia: "Se eu não posso ter o pai para mim, ninguém mais poderá." Catherine ficou no hospital por 6 dias e, quando foi interrogada, ela alegou que não lembrava de nada. Ela negou completamente qualquer envolvimento no crime. O delegado afirmou que o caso foi tão pesado que afetou profundamente o seu psicológico. E ele evitava lembrar, inclusive evita lembrar detalhes até o dia de hoje. Mas vamos lá, finalmente, o julgamento dessa mulher. Catherine foi acusada de assassinato e tentou alegar insanidade. No entanto, o promotor apresentou evidências de que Catherine não possuía nenhuma doença mental, contrariando sua defesa. 3 semanas antes do crime, Catherine havia dito ao irmão que mataria John de forma que todos pensassem que ela estava louca. Ou seja, havia uma premeditação. O irmão testemunhou contra ela no julgamento, dizendo que não achava que ela realmente faria aquilo. No dia 18 de outubro de 2001, Catherine Knight foi considerada culpada pelo assassinato de John Price e condenada à prisão perpétua. Gente, isso era a primeira vez na Austrália. O jornalista Peter Lalor entrevistou os ex-companheiros de Catherine que sobreviveram a ela. E esse jornalista descreveu esses homens como sendo homens fortes, durões, com mãos calejadas, rostos ásperos. No entanto, durante as entrevistas, os 3 homens que entrevistou não conseguiram conter as lágrimas ao relatar as violências que sofreram durante seus relacionamentos com Catherine. A psicóloga Leah afirmou que o laudo de Catherine não indicava uma doença mental. Ou seja, ela era completamente sã, porém uma psicopata, incapaz de sentir amor ou empatia. Uma mulher cruel, egoísta e que será perigosa até o último dia de sua vida. A Catherine continua presa até hoje. Como eu comentei, ela é a primeira mulher na Austrália a ser condenada a uma prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ela é lembrada nas cidades onde morou com pessoas frequentemente dizendo: "Você se lembra daquela mulher que deixou o bebê nos trilhos do trem? Ou você lembra que ela matou o cachorro do marido?" Em todo o mundo, seu caso se tornou amplamente conhecido. Alguns lugares a chamam de a canibal australiana, devido ao fato de que ela cozinhou o marido e serviu a carne para os filhos dele comer. Bom, gente, o caso de Catherine Knight não é apenas uma história de violência, mas vamos ser sinceros, é um legado de horror que marcou para sempre a memória da Austrália e do mundo. A brutalidade, a frieza com que essa mulher executou seus atos e a falta de remorso se tornaram símbolos de um mal profundo, uma psicopatia, que deixou cicatrizes não apenas nas vítimas, mas em todos que souberam da história. Fiquem pensando em como essas crianças continuaram a vida delas depois de saber o que elas tinham consumido. Apesar de estar atrás das grades, Catherine continua sendo lembrada como uma mulher que cometeu um crime inimaginável, e seu nome se tornou sinônimo de crueldade. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E se você tiver uma sugestão de tema de crimes internacionais, por favor, comente aqui embaixo, nós sempre estamos acompanhando os comentários de vocês. Eu espero vocês, então, aqui no próximo Investigação Criminal Internacional.